Bom dia, amado e amada do Senhor Jesus Cristo. Mais um dia estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Amados, vamos primeiramente fazer uma oração já para agradecer ao nosso Senhor, que mais um dia nos concedeu a vida, mais um dia nos pôs de pé aqui, para nós fazermos a vontade dEle, porque nós todos podemos compreender, amados, que é a permissão de Deus nós estarmos vivos. Porque quando Deus diz chega, nós tombamos por terra. Isso não quer dizer, amados, que nem agora a gente está vendo essas catástrofes, esses fenômenos acontecer, né, de pessoas que morrem, né? Nesses fenômenos, né, acontecendo, né, deslizes de terra, maremotos, chuvas, essas coisas da natureza, né? Mas tudo é permissão de Deus, amado. Se Deus não quiser, diz a palavra dele, se Deus não permitir, nenhuma folha seca da árvore cai, se ele não permitir. Então, amados, tem gente que diz assim, né, com esse tombo de avião que caiu aí recentemente e morreu aí 62 pessoas, né? Escutei muitas pessoas dizer, eu nunca mais quero andar de avião. Eu tinha um sonho de andar de avião, morreu o sonho. Eu não... Amados, se Deus permitir, se chegou o meu dia, a minha hora de morrer, eu posso estar sentada aqui. Se esta é a hora determinada por Deus, eu tombo aqui mesmo. Eu posso estar andando na rua, na calçada. Se é a minha hora de morrer, algo vai acontecer e eu vou morrer. Porque é Deus quem determina o dia e a hora para todos nós morrer. E sabemos que a cada dia que nós sobrevivemos, a cada dia que Ele permite que nós levante e nos ponha de pé, é mais uma chance que Ele nos dá para nos consertar e viver melhor com Ele. Então, amados, devemos aproveitar cada dia que Deus nos põe de pé, viver melhor para agradar o nosso Senhor. Porque, amados, uma coisa é certa, todos nós vamos tombar por terra. Isso não importa se eu vou estar de carro, de moto, de navio, de bicicleta, a pé, dormindo. Muitos morrem dormindo, deitam e não amanhecem com vida. Então, amados, ninguém tem direção e domínio da morte, só Deus. E Ele sabe o dia e a hora que cada um Ele chama. Mas sabemos que aqueles que tenham feito coisas que agradam a Deus na terra, por dentro da palavra de Deus, o Senhor nos explica que quando Ele tem prazer na vida do homem na terra, Ele acrescenta os seus dias. Quanto mais nós fazemos coisas que agradam a Deus e chamam a atenção dEle, então se Ele tem prazer em nós estar vivendo aqui, Ele acrescenta os nossos dias na terra, né? Mas nós temos que estar atento, porque nós não sabemos o dia e a hora que nós vamos. Só Deus sabe, né? E por isso nós temos que estar preparados diariamente. Que se Deus nos avisasse 1 minuto antes, né? Fulana, tô indo te buscar. Então, nesse 1 minuto antes, eu me dobrava o joelho, me arrependia de todos os meus pecados, aceitava Jesus e em 1 minuto eu virava santa. Mas não é assim, né? Ninguém tem aviso prévio. A hora que Deus resolver, Ele fecha o ar. E pronto. Então nós temos que estar preparados, amados. Todo dia, toda hora e em todo lugar. Porque nós não sabemos dia, nem hora, nem lugar que Deus há de vir nos buscar. Amados, vamos agradecer a Deus por esse dia. E já vamos então, amados, para a palavra do Senhor. Deus amado e santo, abençoe este vídeo que eu consagro ao Senhor em nome de Jesus. Toma minha vida, Senhor, toma minha boca. Em nome de Jesus eu me coloco na Tua presença. E me use para falar, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar. Com quem o Senhor quer falar. Em nome de Jesus. Tome a direção do nosso dia, Senhor.
Tome a direção da minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Tome a direção da vida das irmãs, dos irmãos, estes que saem para o trabalho diariamente, esses que têm os seus próprios negócios, esses que estão à procura de um emprego, esses que cuidam da sua casa, da sua família, Pai. Em tudo, Senhor, toma a vida de todos os irmãos e irmãs em tuas mãos. Toma seus caminhos e nos dê a bênção, nos dê a vitória, nos dê o livramento. Em nome de Jesus. Amém. Eu tô com uma tosse, amados, insistente, que não quer ir embora. Só Deus na causa. A palavra que Deus trouxe ao meu coração para nós meditarmos hoje, amados irmãos. Esta palavra está, amados irmãos, no livro de 1 Coríntios, no 13. Eu vou ler alguns versículos para nós entender. A suprema excelência da caridade. Ainda que eu falasse língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como um metal que soa, como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e eu não tivesse caridade, nada seria. Ainda que distribuísse todas as minhas fortunas para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Amém, amados? Aqui o Senhor Jesus quer falar conosco, amados, a respeito da caridade, né? Eu digo assim, amados, eu compreendo comigo, né? A partir do momento que comecei a entender a palavra de Deus, a frequentar a igreja, eu consegui compreender, entender, e assim eu explico como eu entendo, que a palavra de Deus, amados, a palavra de Deus, quando você escolhe uma igreja para você ouvir todos os dias a palavra de Deus, ou você escolhe um canal, um profeta para você ouvir todos os dias a palavra de Deus, é como se você estivesse matriculado numa escola. Então, numa escola, amados, assim como uma faculdade, um colégio, todos os dias você tem uma matéria nova. Você termina, fecha aquela matéria que você vai semanas ali, meses, fechou aquela matéria que você começou do começo ao fim, você vai ter ali daquela matéria, né, uma prova, um teste, para você expor ali o que você aprendeu, o que você compreendeu naquela matéria. Termina aquela matéria, começa outra. E assim você vai, né? Tem matérias mais fáceis de você compreender e trabalhar com ela, né? Desenvolver mais rápido. E tem matérias mais, né, difíceis de compreender, mas o que nós sabemos que de uma escola ou de uma faculdade, todas as matérias nós temos que estudar, compreender, e de todas nós vamos ter que fazer uma prova para explicar o que nós aprendemos. E a palavra de Deus eu compreendo que é assim, amados. É uma escola. Você escolhe um profeta para você ouvir diariamente a palavra, ou você escolhe uma igreja para você diariamente ouvir a palavra. Então todos os dias você está escutando uma palavra diferente, e às vezes você escuta repetidamente aquela palavra repetida, mas cada vez que você escuta repetida tem detalhes a mais. Hoje você escutou essa palavra da caridade, talvez a semana passada você já escutou essa palavra da caridade, mas ali é uma revisão daquela matéria, como se fosse de uma escola. Você vai poder especificar algumas coisas a mais, a tua compreensão. Eu vejo assim, amados, a palavra de Deus, eu vejo assim, como uma escola, e o professor atuante é Deus. Porque o ensinamento pela palavra de Deus, a compreensão pela palavra de Deus, é Deus quem dá. A interpretação da palavra de Deus é Deus quem dá. Porque um homem e uma mulher sem a presença do Espírito Santo, querendo fazer de si próprio, sem o Espírito Santo, ele vai ler,
mas não vai entender nada. Por isso, amados, que nós ouvimos pessoas dizer, mas eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada. Eu leio, mas não é a mesma coisa que eu escutar as pessoas que leem e explicam na igreja. Eu não entendo nada, porque a pessoa, ela lê de si próprio. O livro da Bíblia Sagrada, amados, é a palavra de Deus. É Deus falando conosco. É igual, amados, suponhamos aí eu pego um livro, né? Eu faço um livro meu aí, né? Qual eu tenho um projeto para isso, né? Só depende de Deus. Eu faço um livro. Quando você vai ler este livro, tá escrito lá, né? O livro de Rosiane Ribeiro. Você vai pegar esse livro, você vai abrir esse livro, você vai ler, mas você vai estar vendo eu contando a minha história. Você vai estar lembrando da minha fisionomia, a minha boca, a minha voz, é eu falando. Entende? E é assim a palavra de Deus. Por exemplo, né, tirando eu, né, da história, né, eu pego um livro aí, né, suponhamos, né, uma pessoa que agora no momento me fugiu da memória, as pessoas que eu conheço de livros, né, tem muitos e muitos e muitos, né, eu tenho um livro aqui de Dail, né, Costa, que é um pastor, uma pessoa bem influente, acho que ele é algo como um presidente, né, da Igreja Assembleia de Deus, onde eu congrego, né, esse homem mora, acho que no estado de São Paulo, mas eu tenho os livros dele, né, por exemplo, eu pego o livro dele para ler. Quando eu abro o livro dele para me ler, eu estou vendo ele, eu estou ouvindo ele contando a história. Eu estou lendo, mas para mim é ele que está contando a história dele. Você entende, amado irmão? Não sei se você consegue entender o que eu estou falando. Então a Bíblia não é diferente. Quando eu leio a Bíblia, eu digo, Deus, fala comigo, eu preciso de uma palavra. Então eu abro a Bíblia, eu estou lendo aqui, mas eu estou vendo Deus falando comigo. É Ele quem está falando. E a Bíblia é assim. Mas há pessoas que ela não convida o Espírito Santo para ela ler a Bíblia. Ela nem pede para Deus me dê uma palavra. Ela nem diz, Espírito Santo, me ajude e fale comigo. Ela lê a Bíblia dela mesma, então é como se ela lesse uma receita de bolo. É como se ela lesse um jornal de notícia. Então, amados, a palavra de Deus é santa e tem poder, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Quando eu leio a Bíblia, é Deus falando comigo. Então, amados, a palavra de Deus eu compreendo assim, como uma escola. Quanto mais eu vou na escola, se eu não perco nem um dia de aula, então eu não vou perder nenhuma explicação da matéria. Então, eu vou aprender tudo sobre a matéria. Mas se eu perco um dia, 2 dias de aula naquela matéria, 2 explicações daquela matéria, talvez sejam as explicações mais importantes para fechar aquela matéria, eu perdi. Então vai ser necessário lá no dia da revisão da matéria, eu estar lá, para que quando vier novamente falar daquela matéria para fazer a revisão, eu estar lá, para me compreender aquilo que eu perdi de compreender. Então a palavra de Deus é assim, amados. É uma escola. Nós nunca vamos aprender o suficiente, nunca vamos estar formados o suficiente. Quanto mais nós adquirimos a palavra de Deus, quanto mais nós adquirimos poder, autoridade de Deus através da sua palavra, quanto mais nós adquirimos sabedoria de Deus, mais nós precisamos buscar sem cessar. Amém? Então aqui o Senhor vem falar, amados, conosco sobre a excelência. O Senhor nos disse, porque aqui quem falou foi um servo de Deus, dando um discurso da palavra de Deus, num cenário onde ele estava ministrando, né? Mas sabemos que é a boca de Deus falando, né? Ele disse, ainda que falasse a língua dos homens, dos anjos, eu não tivesse a caridade, era como um tino, como um sino que tine, ou como um metal que soa, né? Um sino faz barulho, não faz? Aqui na minha cidade, antigamente, há uns 10 anos atrás, quando morria alguém, né, batia o sino lá da igreja, se escutava na cidade inteira. Então, eu batia, né, ali 1 minuto. Mas deu 1 minuto, parou de bater. Só fez aquele escândalo e cessou. É assim que o Senhor quer explicar.
que aquele que pode ter língua, falar a língua de todos os homens e todos os anjos, mas se ele não tiver a caridade, é como um sino que tine, ou como um metal que soa. Então isso é uma coisa rápida e que passa. E disse mais: e ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé de maneira que fizesse transportar os montes de um lugar para o outro, mas não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que distribuísse toda a fortuna aos pobres, ainda que entregaste o meu corpo para ser queimado e não tivesse a caridade, nada disso me aproveitaria. Então, amados, a palavra de Deus é bem clara, é bem explícita. A caridade é mais valioso para os olhos de Deus. A caridade chama mais a atenção de Deus do que uma pessoa cheia do poder, cheia da graça, cheia do Espírito Santo, que cure, que faça maravilhas, que profetize milagre, que profetize cura. A caridade tem mais poder, chama mais a atenção de Deus do que uma fé tão grande que eu feche os meus olhos e peça para um monte transportar de um lado para o outro, e abrir meus olhos e o monte foi transportado. Isso ainda não chama a atenção de Deus, não é nada para Deus mais do que a caridade. Então a caridade para Deus é mais valioso, é o que chama mais a sua atenção. Eu ser caridosa com as pessoas, para Deus, é mais aproveitador. Por quê, amados? Porque aqui envolve almas. Eu não vou ser caridosa com animais. Eu não vou ser caridosa com plantas, com árvores. Ah, irmã, então tem que maltratar os animais e as plantas? É lógico que não. É lógico que não. Mas aqui Deus está deixando bem claro que é a caridade com pessoas, amados. A Bíblia não nos fala na Bíblia que animais têm alma, que animais vão para o céu. Não está escrito na Bíblia isso. Está escrito na Bíblia que quando uma alma se rende ao Senhor Jesus Cristo, uma alma, os anjos no céu fazem festa para comemorar. Então, uma alma tem muito valor para Jesus, muito valor. Não podemos pesar este valor. E aqui esta palavra, o Senhor quer nos ensinar que ainda que eu falasse a língua de todos os homens, todos os idiomas de língua, ainda que eu falasse a língua dos anjos, mas se eu não tenho caridade, eu não agrado a Deus. Eu não tenho vantagem nenhuma diante de Deus. Ainda que eu dê o meu corpo para queimar viva em sacrifício, mas se eu não faço caridade, não tenho proveito algum neste sacrifício. Então, amados, o que é a caridade? A caridade é eu me compadecer das pessoas, me compadecer dos irmãos que estão à minha volta, me compadecer de todos que estão ao meu redor, tudo que meus olhos enxergar. Amados, eu vejo um bêbado caído numa valeta, dias de frio, né? Eu sei, ele está fazendo a vontade do cão, ele está bebendo. Na verdade, ele é o cavalo do cão, né? O cavalo do cão é todo o pai de santo, o bêbado, o viciado, todo aquele que sofre uma carga, é cavalo do cão. Eu digo isso por dentro da palavra de Deus e porque eu escutei isso. Eu escutei da boca do cão. Lá quando um tempo eu fui no centro de Umbanda, eu escutei da boca do cão: o meu cavalo, o meu aparelho. Sangue de Jesus tem poder. E nós sabemos que o Pai de Santo, que recebe espíritos, que recebe entidades, ele recebe demônios no seu corpo.
Ele é o cavalo, ele é o aparelho de Satanás, que Satanás usa quando quer e quando quer. A pessoa que bebe, desses que bebe, que briga com a família, que briga nos bar, que cai para as valetas. Quantos, amados irmãos, nesses dias de muito frio, de geada, quantos que bebem e morrem de hipotermia, de frio, caído nas valetas. Às vezes a família nem sabe para onde que foi e cai nas valetas e morrem de frio. Quantos drogados, amados, que têm família, mas saíram das suas famílias para ir usar droga, morar na rua. Quantos que têm família, têm uma casa confortável e vão morar na rua, se drogar. Amados, ele é um cavalo, ele é um aparelho que Satanás usa e abusa o quanto quer. E essa pessoa, amados, às vezes morre de frio, nesses tempos de frio, dormindo na rua, coberta com papel, com papelão. Ah, amados irmãos, a misericórdia que Deus quer falar aqui é isso. Eu não devo olhar, mas fulano, eu sei, eu conheço que tem uma família rica, uma mãe que tem tudo, tem mulher e prefere morar na rua. E por que não larga a vida e não vai para casa, amados? Não é fácil. Não é fácil uma pessoa, depois que o diabo colocou os cabrestos. Vocês já viram um cavalo que está todo cheio dos aparelhos para ser puxado numa carroça? Não é fácil, depois que Satanás já colocou os cabrestos, já está montado naquela pessoa, guiando para onde ele quer que vá. Não é fácil aquela pessoa ser liberta, é só com muita ajuda, é força de vontade dele e muita ajuda espiritual, porque senão não consegue. Amados, e aqui Deus está falando conosco a respeito da caridade. Nós não devemos olhar para quem ou porquê. Se nós vemos e temos, eu não vou dizer quando eu não tenho condição, amados. Não vou dizer quando eu tenho só para mim viver. Mas se eu tenho sobrando uma roupa quente, que para mim não vai me fazer falta, eu vejo um mendigo passar na frente da minha casa sem blusa, sem uma coberta, e eu tenho sobrando, eu devo dar essa coberta. Porque é caridade. Se eu vejo um mendigo dormindo na frente da minha casa, na praça, eu tenho visto que está muito frio, esse mendigo não tem coberta, não tem roupa, e eu tenho condição de ajudar, eu devo ajudar sim. Isso é caridade. Se eu vejo alguém passando fome, crianças no semáforo, nas ruas vendendo, né? Não importa, mas porque os pais fazem isso, porque os pais que põem os filhos para trabalhar porque são vagabundos, isso e aquilo. Amados, nós não podemos olhar para as circunstâncias. Nós temos que fazer a nossa parte, a nossa, ser caridade, ser caridoso quando necessário. Se eu vejo um irmão padecendo, né, está desempregado, perdeu o emprego, tem que pagar aluguel, tem que pagar água, tem que pagar luz, eu devo sentir a dor daquele irmão. Se eu vejo que ele está se batendo atrás de trabalho, ou ficou doente e perdeu o emprego, eu devo me compadecer se há em mim condições de ajudar a pagar uma água, ajudar a fazer uma compra, ou ajudar a pagar um aluguel, eu devo fazer isso. Sem olhar para que os povos vão falar, para que a família vai falar, sem querer receber em troca desse irmão. Eu devo fazer porque eu li na palavra de Deus que eu tenho que fazer caridade. Irmã, então a caridade leva para o céu? Não, só a caridade não leva para o céu, mas ajuda. Porque eu estou fazendo aquilo que é da vontade de Deus, aquilo que Deus pediu para eu fazer. Eu estou sendo obediente a Ele. Eu vejo alguém que está doente, enfermo, precisa de um cuidado. Se eu posso, se eu tenho essa disposição, se eu estou disposta, eu posso, eu devo ir lá ajudar esse doente. Irmã, mas essa pessoa é uma pessoa que faz tanto mal para a sociedade, é uma pessoa macumbeira, é uma pessoa que fez isso e aquilo, merece ficar na cama sofrendo. Não, amados, eu não posso querer julgar a
a pessoa, porque eu não sou juiz, porque o juiz é Deus. E tudo que a pessoa plantou aqui na terra, ela vai colher, mas é de Deus a colheita. Ele plantou, ele vai colher. Eu tenho que fazer a minha parte, que é me compadecer das pessoas. Me compadecer. Se eu posso ajudar, eu tenho que ajudar. Agora, se eu tenho a condição de ajudar, mas eu não vou ajudar fulano. Porque fulano hoje está precisando, mas já foi muito rico, já teve muitas coisas e não deu valor e jogou fora. E quando ele era rico, quando ele tinha as coisas, ele nem olhava na minha cara. E agora que está pobre, ele precisa de mim e fica me cumprimentando. Não, amados, eu não posso pensar assim. Se a pessoa agiu assim comigo, ela plantou para ela colher. Eu tenho que agir com o meu coração sincero e reto a Deus, pensando em fazer aquilo que Deus quer que eu faça, pensando em fazer aquilo que Deus vai se agradar da minha pessoa. Eu nunca devo fazer nada para ninguém esperando daquele alguém a recompensa, mesmo porque, amados, é muito difícil nós ter a recompensa da pessoa que nós fizemos. Nós não devemos esperar a recompensa de ninguém. Nós devemos fazer o bem sem olhar para quem. Certamente fazendo, pensando assim: eu vou fazer porque ele está precisando e eu posso fazer. E Deus sabe que eu posso. E Deus está vendo. Eu vou fazer porque Deus quer que eu faça. É assim que eu tenho que pensar, amados. Então não adianta de nada uma pessoa que está na igreja que fala em língua dos anjos lindo, maravilhosamente, né? Que canta bonito, que prega bonito. Uma pessoa que profetiza, o milagre acontece, que profetiza e as bênçãos acontecem. Pessoa que tem dom de revelação e tereteté e tem tudo. Mas se esta pessoa é o tipo de pessoa que não se importa em ver os irmãos sofrendo, que não se importa em visitar um irmão doente, que não se importa em visitar alguém que saiu da igreja, está longe dos caminhos do Senhor, ele não quer nem saber por quê. Saiu porque quis, porque estava dentro da igreja, né? Ele não se importa em procurar a ovelha perdida, em ver se ela está machucada ou ferida. Esta pessoa que não se preocupa em saber por que a irmã não está vindo mais nos cultos. Será que está trabalhando demais? Será que está doente? Será que mudou de casa? Será que foi, despejada do aluguel? Esse tipo de pessoa, amados, não vai para o céu. Ele pode fazer cair fogo do céu com a sua fé, mas não vai para o céu. Porque pode ter fé grande, pode ter dons, pode ter tudo que vem de Deus. Mas se ele não tiver caridade, de nada aproveitaria ter dons. Então nós temos que amar uns aos outros. Eu tenho que amar os da minha casa e os de fora da minha casa. Amados, eu volto a dizer aqui, nós temos que cuidar de animaizinhos, sim. Cuidar das plantas, sim. Não maltratar planta, não maltratar rios, não maltratar animais. Porque tudo isso Deus nos deu. Tudo isso Deus fez para o nosso bem, para a nossa alegria. Nós devemos cuidar e zelar, porque é Deus que nos deu. Mas a palavra de Deus é bem explícita. A caridade, o amor, o zelo, nós temos que ter por almas, vidas, pessoas. Porque Deus diz, amados? E quando nós te servimos, Senhor? Alguém perguntou, ele disse: quando eu estava preso e tu foste me visitar. Quando eu estava enfermo, tu fostes me visitar. Quando eu estava com fome, me deste de comer. Quando eu estava nu, me vestisses. Então, amados, até mesmo aqueles que estão lá no presídio, se mataram, roubaram, brigaram, não importa o que fizeram, Deus ama a alma de cada um deles. Deus ama e quer que eles sejam salvos.
todos aqueles que estão lá no hospital doente, não importa se tomou um tiro porque estava assaltando, tomou uma facada porque estava no bar, não importa o que aconteceu, Deus ama a todos, porque Deus deu a vida do Filho dele, Jesus Cristo, para morrer por todos. E importa que eu e você, que queremos ser servos de Deus, fazermos caridade. Sempre que possível, tiver no nosso alcance, estender as mãos e ajudar a quem necessitar. E só assim nós alcançamos bênção e graça de Deus. Amém? Receba, amado e amada, esta palavra e guarde no teu coração. Amados, viva a palavra de Deus para que você seja abençoado. Porque a palavra de Deus, ela só tem efeito na minha vida quando eu estou vivendo ela. Ouvindo e vivendo, praticando. Aí então eu sou abençoada. Amém? Coloque a tua causa, o teu problema, a tua casa, nas mãos do Senhor agora. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco em oração, te agradecendo por mais uma palavra, te agradecendo por mais um ensinamento. Pai, louvado seja o teu nome, bendito e adorado, orianda labás, orimimianda labás, aleluias, aleluia, Jesus, aleluia, santo é o teu nome, Deus, santo, santo é o teu nome. Como é maravilhoso sentir a tua presença, aleluias, como é maravilhoso sentir a tua presença, Pai. Obrigado, meu Deus, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por falar comigo todos os dias, Pai. Nunca, Pai, se esquece de mim. Eu louvo o Senhor por esta palavra, porque eu também aprendo, Senhor. Todas as manhãs eu leio a mensagem do Senhor e o Senhor fala comigo. E aí o Senhor me usa para falar com os outros filhos que o Senhor quer falar. Mas eu te agradeço por falar comigo, Pai. Em nome de Jesus eu consagro este vídeo ao Senhor Espírito Santo. E eu lhe peço, Pai, leva esta mensagem a todas as vidas qual o Senhor tem escolhido, Pai, para ouvir esta mensagem. Em nome de Jesus eu oro por todos os irmãos, todas as irmãs, Pai, que têm acompanhado a mensagem do Senhor neste canal. Eu não os conheço todos, meu Deus, mas o Senhor conhece. Entre com providência, Pai, nas necessidades dessa pessoa. Este irmão, Senhor, que precisa tanto de uma companheira, Senhor, para abençoar seu lar, para estar do seu lado. Ouve as orações desse irmão, Senhor. Abençoa em nome de Jesus as irmãs, Pai, que têm passado, meu Deus, por aflições com seus filhos, filhos que estão no mundo, Pai, onde as mães, Senhor, se preocupam muito, Senhor, porque eu sou mãe, Senhor, eu tenho filhos. Ah, meu Deus, que bom seria se todos os filhos caminhassem os caminhos do Senhor, Pai. Visita essas irmãs, Pai, ajuda elas a vencer as provas. Salve o filho, a filha desse irmão, dessa irmã, Pai. Toque em seu coração, em sua mente. Sopre, meu Deus, a tua palavra nesses ouvidos, em nome de Jesus. Abençoe o emprego dessa irmã, repreendendo todo o espírito de perseguição, em nome de Jesus. Abençoe cada vida, cada lar, cada matrimônio. Eu coloco a vida de todos os irmãos e irmãs nas mãos do Senhor, Pai. E eu lhe peço, Deus, aonde entrar esta oração e esta mensagem, entra, Espírito Santo, e faça a tua obra. Leva o entendimento, o discernimento do teu Espírito. Leva a compreensão, Pai. Abre os olhos, abre a visão espiritual das pessoas. Em nome de Jesus. Amém.